Se você abrir qualquer rede social ou mesmo um livro de desenvolvimento humano hoje, você vai se deparar com uma contradição gritante. É uma espécie de cabo de guerra conceitual. De um lado estão os vendedores da ideia de que o sucesso é uma pura questão de dom. São os defensores dos talentos naturais. Aqueles que dizem que a genialidade é inata, que você já nasce com uma inclinação e que o seu sucesso ele depende apenas de descobrir essa vocação que veio de fato. É a apologia do dom. Do outro lado, o extremo oposto, vendem a neurose do esforço, os que pregam que o talento não é nada, ou quase nada, de que você precisa trabalhar e se dedicar enquanto os outros dormem. Escutaram isso? Afinal, sem essa busca incessante por cursos, sem as horas de estudo, aprimoramento, sem a disciplina, você não chegará a lugar nenhum. É a apologia do suor. Diante disso, a nossa mente, ela tenta escolher um lado nesse cabo de guerra. Afinal, a inteligência humana, ela é fruto da biologia ou é do esforço? É o que nasce pronto ou é o que a gente constrói? Essa é uma das armadilhas mais perigosas do nosso tempo. Porque enquanto nós escolhemos um lado, nós sabotamos o nosso próprio crescimento. A resposta da neurobiologia cognitiva é maravilhosa. Os dois lados estão cobertos de razão, mas ambos falham e falham miseravelmente quando um tenta excluir o outro. Benjamin Franklin, grande pensador, já nos alertava que o potencial sem a educação é como a prata que fica esquecida na mina. A prata na mina, ela não deixa de ser um metal precioso pelo fato de estar enterrada lá no escuro da rocha. O valor intrínseco, a densidade e a composição química perfeita estão todos ali. Mas, enquanto ela permanece na mina, ela é inacessível, é imóvel e é completamente bruta. A biologia e o estudo, eles não disputam espaço, eles são sócios. A evolução coloca uma fortuna extraordinária e organizada atrás dos seus olhos e entre as suas orelhas. Mas se essa prata for deixada no escuro, sem o atrito da curiosidade e sem o mapa do conhecimento, ela vai permanecer bruta, inacessível e inútil. A natureza nos entregou uma arquitetura espetacular, mas é seu esforço consciente, a sua escolha, a sua dedicação e os seus estudos que vão determinar a colheita. Nós recebemos o solo pronto, mas o tamanho da colheita é você quem decide. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao canal Sob a Árvore. Este é o espaço onde nós estudamos grandes livros, capítulo por capítulo, com um único objetivo: extrair o conhecimento profundo da ciência e da filosofia para nos ajudar a viver melhor. Hoje vamos estudar o capítulo 4 do livro É Assim que Aprendemos, do neurocientista Stanislas Dehaene. O título deste capítulo é O Nascimento de um Cérebro. Será aqui que entenderemos como a nossa máquina biológica nos entrega o cérebro do bebê e falamos lá no vídeo passado, no vídeo anterior. Se você está chegando hoje, pegue o seu livro,
Sente-se confortavelmente conosco e vamos estudar. E se você já faz parte da nossa comunidade, que bom ter você aqui de volta para mais um passo nessa jornada. Para que a gente possa aproveitar o máximo a densidade científica que DAN nos traz neste capítulo, eu quero combinar de fazer aqui um adendo para quem não está familiarizado com os termos e conceitos utilizados na neurociência. Será uma espécie aqui de resumão aqui, um pocket de bastidor. Porque se a gente não alinhar aqui a terminologia técnica antes, talvez o texto deste capítulo possa ficar muito confuso ou abstrato. Então, vamos passar aqui juntos, por 5 explicações aqui bem breves. A primeira é organizar aqui, alinhar o conceito, né, o que a neurociência chama exatamente de cérebro. Que é isso, né? No dia a dia, a gente usa a palavra cérebro, pelo menos a maioria de nós, para se referir a tudo que está aqui dentro do nosso crânio. Mas, em termos técnicos, não é bem assim. E aí, para entender melhor, vamos começar com o conceito de sistema nervoso, né? Não o conceito, a divisão. Então, o sistema nervoso ele é dividido em sistema nervoso periférico, que aí são os cabos elétricos, os nervos que vão chegando aqui até as pontas do nosso dedo, que passam por todo o nosso corpo, e o sistema nervoso central, que é o nosso grande computador de bordo. Dentro deste computador central, nós temos o encéfalo, agora sim, tudo que está aqui dentro do nosso crânio, e a medula espinhal. Então, o encéfalo, ele vai se dividir em 3 partes, que é o cérebro, o cerebelo e o tronco encefálico. O tronco encefálico, ele é composto ali pelo mesencéfalo, pela ponte e pelo bulbo. É o que dá origem ali à medula espinal. O cerebelo, por aqui mais ou menos assim, ele parece um cérebro assim, pequenininho, e o cérebro, propriamente dito, é todo o resto. Então, o cérebro é apenas a parte do encéfalo, né? Ele não é um encéfalo inteiro, é parte do encéfalo. E o cérebro, ele vai ser composto por 2 grandes estruturas. A primeira é o telencéfalo, que vai se dividir nos 2 hemisférios, né, que a gente conhece bem, o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo. E a segunda parte é o diencéfalo, que é uma região assim mais central, localizada mais ou menos entre os 2 hemisférios. Então, a partir de agora, quando falarmos de cérebro, não estamos falando nem de cerebelo, nem de tronco encefálico. Estaremos falando disso aqui, na imagem. A segunda explicação é sobre o córtex cerebral. A palavra córtex vem do latim e significa casca. Então, córtex é a camada mais externa do nosso cérebro. É uma camada fininha de apenas alguns milímetros de espessura e essa camada ela é formada principalmente pelos corpos dos neurônios. É nessa camada, nessa casca, que estão os neurônios responsáveis pelas nossas funções mais sofisticadas. Pensamento complexo, a linguagem, a nossa percepção e a nossa tomada de decisão. E aqui vai entrar a terceira explicação, que são as dobras. Se você olhar a foto de um cérebro, aqui de novo, ele é todo enrugado, cheio de reentrâncias. E por que isso acontece? Imagina que seu córtex é uma película, como uma folha de papel aberta. Se a evolução deixasse essa folha esticada, a nossa caixa craniana teria que ser gigante para conseguir guardar todos os neurônios que estariam por ali. E aí, qual foi a solução da evolução? Ela amassou essa folha de papel
para que ela coubesse perfeitamente dentro do crânio. Então, as lombadas, que são as partes mais altas, né, deste papel amassado, a ciência chama de giros. E as fendas escuras, os vales profundos, são os sulcos. E o mais legal é que cada dobra dessa não é aleatória. Cada dobra principal ela tem um nome, um endereço, uma função fixa na nossa espécie. E aqui, em função fixa, a gente precisa entrar já na quarta explicação. Quando o livro fala em função, fala em módulos especializados ou fala em áreas isoladas, dá a impressão que o cérebro assim, é um gaveteiro cheio de caixinhas separadas, cada uma faz uma coisa. Então, tira essa imagem da mente, porque o cérebro ele funciona como uma rede, uma grande orquestra. Então, sim, existem áreas onde os neurônios eles se agrupam para processar informações. Essas áreas, elas são ali na substância cinzenta. Imagine que elas funcionam como cidades, mas essas cidades, elas não fazem nada sozinhas. Elas precisam estar conectadas por, sei lá, cabos de fibra ótica de altíssima velocidade. Vamos dizer que esses cabos são os feixes de fibra. Fisicamente, são milhões das perninhas, os rabinhos dos neurônios que viajam juntas e são encapadas por uma camada de gordura protetora, que a ciência chama de mielina, ou também a substância branca. E a informação não fica presa ali numa caixinha, ela viaja por essas rodovias, por esses cabinhos, conectando o cérebro inteiro. Combinado? Então, não são caixinhas, não. É toda uma rede e as redes têm essas funções. E o quinto e último conceito é quando a gente pensar nesse desenvolvimento do cérebro ao longo do tempo. Então, como é que essa maquinaria se constrói? A maior parte dessa infraestrutura pesada, dessas rodovias principais, elas são passadas ainda lá no útero, principalmente por volta do terceiro trimestre de gestação. Quando o bebê nasce, os trilhos eles já estão lá. Na infância, vai acontecer sim uma explosão de conexão. E aí o aprendizado ele não é fazer nascer esses circuitos do zero, ele vai esculpir. Então, nós nascemos com conexões muitas, e aí esse processo de aprendizado ele vai estabilizar os caminhos úteis, vai eliminar os excessos. Até tem um ditado que diz que aprender é eliminar. E para você que trabalha com desenvolvimento humano, a gente precisa guardar este dado. Que o processo total de maturação do cérebro, ele se estende até ali a terceira década de vida. E uma das últimas regiões a atingir a maturidade, a receber esse acabamento final, essa estrada neural, através da mielinização dos axônios, é o córtex pré-frontal, que é essa região que fica bem aqui, assim, atrás da nossa testa. E essa região, ela funciona como o verdadeiro diretor executivo da nossa mente. É assim, é o grande responsável pelos refinamentos cruciais da juventude, como frear impulsos, planejar futuro e tomar decisões complexas. Prontinho, agora você já conhece a engenharia dessa nossa máquina, desse cérebro, já sabe o que é o cérebro, quando a gente fala de cérebro, já sabe, já conhece córtex, dobras, então estamos preparadas para desvelar o mistério do nascimento de um cérebro. Este momento da nossa leitura marca uma virada importante e essencial na argumentação do DAM. Nos vídeos anteriores, nós vimos que os bebês, eles possuem conhecimentos e muito mais sofisticados do que a gente costuma imaginar. Eles conseguem diferenciar quantidade, reconhecer padrões de linguagem e formam expectativas sobre as pessoas
muito antes de entrarem em uma escola. E aí surge uma pergunta, né, que se torna quase inevitável. Se eles demonstram tudo isso tão cedo, de onde vem essa organização cerebral para sustentar essa capacidade? Durante muito tempo, a resposta que dominou o mercado, a ciência, foi a tradição empirista. Aquela visão de que o cérebro nasce vazio, como uma folha em branco, já falamos sobre isso aqui, e que a experiência vai escrevendo assim tudo do zero, a tal da tábula rasa. Mas DAN argumenta que as evidências atuais apontam para uma outra direção, uma direção bem diferente. E aí grave bem esta ideia, porque ela é o coração de tudo que a gente vai ver hoje. O cérebro do bebê ele não nasce pronto, mas ele também não nasce vazio. Ele nasce inacabado, porém profundamente estruturado. Inacabado, profundamente estruturado. Com os avanços da neuroimagem, os pesquisadores eles conseguiram observar cérebros de fetos e de recém-nascidos, e o que eles encontraram foi assim bem impressionante. Grande parte da arquitetura fundamental do cérebro do adulto já está presente ali, no início da vida. Os circuitos da percepção, da linguagem e da navegação espacial, né, navegação no ambiente, eles não esperam o nascimento para surgir. Eles já estão organizados lá no útero. O exemplo mais espetacular disso envolve a linguagem. Estudos com ressonância magnética funcional mostram que, quando o bebê de apenas 2 meses escutam frases, eles ativam regiões cerebrais muito semelhantes às de um adulto. E, óbvio, que eles ainda não compreendem exatamente o significado das palavras. Mas o ponto central é outro. A infraestrutura neural para processar a fala já está lá, já está montadinha, já está pronta. E aí pensa comigo nesta metáfora. Imagine uma cidade recém-construída. Nessa cidade, os moradores ainda não chegaram. Então, as lojas estão ali, fechadas, as ruas estão prontas, mas completamente vazias, e as redes elétricas, o sistema de água, as grandes avenidas, as conexões entre os bairros, está tudo instalado. Não tem nenhum morador para fazer melhoria ou piorar as coisas, mas já está tudo pronto. E é exatamente isso que acontece com o cérebro do bebê. A experiência prática ainda não preencheu o sistema, mas a engenharia básica já está ali tudo no lugar, tudo prontinho. E isso fica nítido quando olhamos para as grandes vias da comunicação cerebral. Lembra daqueles feixes de fibras que falamos, né, quando a gente fez aquelas explicações iniciais? Aqueles cabos de alta velocidade, encapados por substância branca, pela mielina? Pois é, muitos deles, inclusive os que sustentam a linguagem, já nascem prontos. Né? Quando o bebê nasce, já está pronto. Eles foram construídos durante a gestação. Mas aí surge uma questão decisiva. Como uma estrutura tão complexa pode ser construída antes mesmo da criança começar a aprender? Se a gente disser que os genes contêm um mapa detalhado, passo a passo, nós vamos esbarrar em um problema matemático. Porque o cérebro humano, ele tem bilhões de neurônios e trilhões de conexões. E o nosso conjunto de genes, ele é limitado. Então, ele simplesmente não teria espaço para especificar cada detalhe, cada esquina desse mapa. E como é que a biologia resolve isso? Ela resolve através de algo chamado
auto-organização. Então, quando você ouvir esse termo, não pense que é algo místico, como se seu cérebro se construísse por mágica. A auto-organização é um princípio físico e ele é presente assim, em vários sistemas da natureza. Pense aí numa duna de areia no deserto, ou lá na praia do Nordeste. Nenhum grão sabe onde deve ficar. Não existe ali um arquiteto desenhando as curvas das dunas, nenhum plano secreto escondido em cada grãozinho de areia. Ainda assim, quando o vento sopra continuamente, os padrões vão sendo formados, e esses padrões são organizados e reconhecíveis, e são formados espontaneamente. E é a mesma coisa que acontece com as ondas na praia, com os favos de mel das abelhas, com as listras da zebra ou com as manchas da girafa. A organização ela nasce da interação entre elementos simples que obedecem regras simples. O matemático Alan Turing ele ficou fascinado ao provar que a ordem não precisa ser imposta de fora. Ela pode emergir das próprias interações internas do sistema. Para isso, basta que existam mecanismos locais de amplificação combinados com mecanismos mais amplos de inibição. Então, algo começa a crescer em uma região e aí atrai mais crescimento, enquanto áreas vizinhas sofrem uma limitação. E a repetição contínua dessa dinâmica vai gerando listras, hexágonos e outras formas que vão sendo organizadas sozinhas. No desenvolvimento cerebral é a mesma coisa. Os genes, eles não desenham cada conexão individual. Eles estabelecem as regras químicas. Eles produzem moléculas sinalizadoras para que os neurônios eles possam interagir entre si. E aí os axônios vão crescendo, explorando o ambiente ao redor e vão respondendo a esses sinais. E aí, aos poucos, o cérebro vai se organizando. Então, o genoma ele não precisa conter o projeto completo. Ele precisa apenas conter as regras capazes de gerar esse projeto. DAM nos traz exemplos bem interessantes desse mecanismo em ação. O primeiro exemplo é um sistema de navegação espacial. Esse sistema foi primeiro descoberto em ratos pelos cientistas que foram prêmio Nobel, o May Britt e o Edward Moser, mais ou menos isso. Eles descobriram a existência de neurônios chamados célula de Grady. Eles mapeiam o espaço ao redor usando uma malha geométrica perfeita de triângulos e hexágonos. E aí funcionam esses neurônios, eles funcionam como um verdadeiro GPS biológico, permitindo que o animal saiba exatamente onde está. E esse sistema geométrico aparece extremamente cedo no desenvolvimento. E aí é praticamente de uma forma inata. O cérebro ele já nasce preparado para construir mapas do mundo. E essa mesma lógica se aplica a outros domínios. Nós, seres humanos, nascemos com predisposições iniciais para reconhecer rostos, para representar números, para compreender relações espaciais e processar a linguagem. E aí, um ponto de atenção. Essas predisposições, elas não são conhecimentos completos, elas são predisposições. Elas funcionam como ferramentas iniciais que orientam o aprendizado futuro. E esta é uma das teses mais valiosas para nós. O aprendizado, ele não cria tudo do zero. Ele trabalha sobre estruturas que já existem. E essa visão, ela evita aqueles dois extremos perigosos. De um lado, rejeita o determinismo genético, de que tudo está trancado e imutável, e do outro,
rejeita a ilusão empirista de que tudo é construído pelo ambiente. Minha avó já dizia que tudo demais é bom. O desenvolvimento é exatamente o resultado desse atrito saudável entre a herança biológica e a auto-organização e o aprendizado prático. É por isso, inclusive, que nós somos infinitamente mais eficientes que as inteligências artificiais de hoje. Os sistemas de IA precisam de volumes colossais de dados, de giga e mais gigabytes de informação externa para aprender tarefas simples. O cérebro humano aprende com muito menos estímulo porque ele não começa do zero absoluto. Ele já vai entrar ali no jogo com uma arquitetura preparada pela evolução. Aí você pode se perguntar, ou me perguntar, Jomara, se todos os seres humanos compartilham essa mesma arquitetura básica, como explicar as nossas diferenças individuais? A resposta é que existe um plano geral comum, mas sobre esse plano, aí surgem inúmeras variações. Durante o desenvolvimento, pequenas diferenças aparecem. As conexões variam, as dobras do córtex mudam e a densidade dos circuitos eles vão variar de pessoa para pessoa. Cada cérebro se torna uma versão absolutamente única de uma estrutura, essa estrutura que é comum para todos nós, mas cada um tem uma composição única. E essa compreensão nos leva diretamente aos transtornos do desenvolvimento, como, por exemplo, dislexia e descalculia, que aí nos traz nesse capítulo, que são conceitos frequentemente mal compreendidos ou compreendidos só uma parte deles. Porque muitas pessoas acham que a dislexia é uma dificuldade visual para enxergar as letras, ou então, tipo, essa dificuldade de trocar as letras. Mas o quadro de dislexia, ele é mais profundo. E aí as pesquisas, as evidências mostram que a dislexia, ela possui sim uma forte influência genética associada a alterações precoces na organização dos circuitos da linguagem. Então, alguns genes afetam diretamente a velocidade e a rota de migração dos neurônios durante a formação do córtex lá na gravidez. Como consequência, algumas conexões importantes para processar a leitura operam de forma menos eficiente, operam ali diferente. E aí, esses sinais aparecem muito antes da alfabetização. Alguns estudos mostram que bebês com predisposição para a dislexia, eles já apresentam diferenças na capacidade de distinguir os sons da fala já nos primeiros meses de vida. Ou seja, a dificuldade, ela não nasce quando a criança encontra as letras na escola. A dificuldade já estava ali presente na organização inicial dos circuitos que processam os sons. Normalmente se percebe quando a criança vai para a escola, né? Mas ela já estava ali. E é por isso que muitas crianças e muitos adultos que possuem dislexia são brilhantes, extremamente inteligentes, criativos, capazes de raciocínios complexos, só apresentam este obstáculo específico na leitura. Então, o problema não tem a ver com inteligência geral. É um componente particular do sistema. E a descalculia, que é a dificuldade de fazer cálculo, segue exatamente a mesma lógica. Só que os circuitos que foram afetados são os circuitos do córtex parietal, que prejudicam ali a intuição numérica básica, que é a nossa capacidade de estimar e construir conceitos matemáticos. E aí significa que um sistema especializado, um apenas, que não está operando com a mesma eficiência da maioria. Mas a inteligência geral, ela continua ali intacta. Mas
é preciso ter cuidado que o DAN teve ao escrever essas páginas. Nós precisamos combater qualquer tipo de determinismo exagerado. Nem a dislexia, nem a descalculia, e nem as nossas pequenas variações biológicas, elas são sentenças definitivas. Os genes influenciam probabilidades, eles não definem destinos. Intervenções educacionais adequadas, apoio especializado, mentorias, experiências de aprendizagem bem planejadas, bem estruturadas, elas têm sim o poder de modificar significativamente as nossas trajetórias de desenvolvimento. O cérebro ele não é uma folha em branco, mas também não é uma máquina rigidamente programada ali pelos nossos genes. Nós chegamos ao mundo equipados com uma arquitetura assim extraordinariamente sofisticada, construída pela ação conjunta da nossa evolução e da auto-organização fetal. Mas a experiência prática, ela não vai criar a estrutura do nada, ela vai modificar, ela vai refinar, ela vai especializar e ela vai lapidar. Isso significa que, em termos simples, a grande conclusão desse estudo, desse capítulo, é que nós aprendemos tão bem e nós temos tanta capacidade de nos desenvolver ao longo de toda a vida, exatamente porque nós nunca começamos do zero. No início do nosso encontro de hoje, nós resgatamos a provocação do Benjamin Franklin, que o gênio sem educação é como a prata que fica esquecida na mina. Depois de tudo o que vimos através da neurobiologia, lá, que o DAN nos traz, essa metáfora ela ganha um peso científico bem interessante. A evolução e a nossa genética nos entregam, sim, uma fortuna extraordinária aqui atrás dos nossos olhos e entre as nossas orelhas. A mina existe, ela está aberta, ela está estruturada e cheia de valor intrínseco. Mas a própria ciência nos mostra que, se essa prata for deixada no escuro, sem o atrito do aprendizado, sem o estímulo correto e sem a lapidação, ela permanece perfeitamente inútil. Nenhum gene define o destino final. A biologia apenas inclina a balança. É o que você faz com ela que determina o tamanho da sua colheita. Diante disso, eu quero deixar algumas perguntas para a sua reflexão pessoal. Quantas vezes você justificou a falta de ação na sua carreira ou nos seus projetos, se escondendo atrás da desculpa de que não tinha o dom para aquilo? Ou olhando para o outro lado do cabo de guerra, né? Quantas vezes você se esgotou em um esforço cego, sem direção, esquecendo que seu cérebro precisa, sim, de ferramentas estruturadas para transformar o suor em resultado real? Como é que você tem cuidado da engenharia da sua mente? Você está apenas olhando para a riqueza que herdou ou está ativamente descendo ali até a mina para extrair o seu potencial? Deixa aqui a sua resposta nos comentários. Eu quero muito ler, saber da sua perspectiva e continuarmos essa conversa. Até aqui, nós desvelamos a enorme contribuição da natureza. Nós provamos que o bebê não nasce como uma folha em branco.
Mas, obviamente, a biologia é apenas um lado da moeda. No próximo vídeo, próximo capítulo, nós vamos virar essa moeda e estudar o capítulo 5. Este capítulo é o aporte da cultura. E aí vamos voltar um século no tempo para conhecer um homem que revolucionou a história da neurociência, que foi o grande anatomista espanhol Santiago Ramón y Cajal, que com um microscópio na mão e uma precisão artística genial, ele foi o primeiro a decifrar a floresta de árvores e ramos que existe dentro da nossa cabeça. Olha aí a referência do nosso canal aparecendo, do nome do nosso canal. Foi ele, o Cajal, quem entendeu que os neurônios não são uma rede contínua, mas são células individuais que conversam entre si através de pequenos portões químicos, vamos falar de sinapses também. E o mais revolucionário, nós vamos descobrir como é que esse emaranhado de cabos muda fisicamente todas as vezes que aprendemos. Vamos aprender e entender as engrenagens da plasticidade cerebral, que é o poder que o ambiente e a educação têm de remodelar a própria anatomia do cérebro. Olha que coisa maravilhosa. Se esse estudo está fazendo sentido para você, por favor, lembre-se de deixar o seu joinha, de se inscrever no canal, ativar o sininho ali para não perder o próximo capítulo. Então é isso, meu povo. Vem cá, senta aqui, pega o seu livro e vamos nos ver no próximo passo da nossa jornada. Até lá!